Oi, gente. Lula, em um discurso na Cidade de Deus, pediu desculpas a duas figuras históricas da política e da educação brasileira, a Leonel Brizola e a Darcy Ribeiro. E eu vou mostrar para vocês o discurso de Lula e depois eu vou contextualizar um pouco mais que ele não está pedindo desculpas pelo Brasil apenas. Ele também está pedindo desculpas por uma ala do PT e por críticas que ele próprio no passado fez a essa estratégia. Então nós vamos ver o discurso de Lula e tecer comentários e contextualizar um pouco mais. Vejam o discurso e vamos comentar. Então veja o que vai acontecer para a partir de março agora. As crianças que vão fazer o ensino médio, o segundo grau, na verdade, as crianças vão receber R$200 por mês. Vai ser depositado para ele R$200 por mês. Ele vai receber R$200 durante 9 meses. É isso? 10 meses. Então ele vai receber 2.000 em 10 prestações de R$200. No fim do ano, a gente vai depositar R$1.000 para ele. Qual é a condição? A condição é ele ter comparecimento na escola de 80% e a segunda condição é ele ter passado. Se não tiver 80% e não passar, não vai pôr a mão no dinheiro, tá? Bem, no ano seguinte a mesma coisa. E no terceiro ano, se ele popou direitinho e foi aprovado, ele vai terminar o segundo grau com quase R$9.000 na conta dele para ele começar uma vida profissional. Tem gente que não é mal intencionada, mas tem gente que acha que isso é gasto. Tem gente que acha que isso é gasto. E eu tenho dito para as pessoas que isso é investimento. Gasto é o dia que eu tiver que utilizar esse dinheiro para pegar esse jovem que eu não dei oportunidade e tirá-lo do crack, tirá-lo da droga, tirá-lo do crime organizado, tirá-lo da bandidagem ou construir cadeia. Aí sim vai ser gasto. Enquanto eu estiver pagando para ele estudar, eu estarei fazendo investimento para que a família tenha certeza que o seu filho está estudando. Então esse país não tem mais volta. Ou a gente aposta verdadeiramente que através da educação a gente vai salvar esse país, ou a gente vai ficar na mediocridade de ter uma minoria de pessoas que pode mandar seus filhos estudar na Sorbonne, estudar em Londres, estudar em Chicago, e tem a maioria que sabe que a criança vai desistir da escola para ter que trabalhar, para vender coisa na rua. Eu não sou educador, mas eu vou fazer um pedido de desculpa em nome da educação brasileira. Eu hoje acho que eu tenho autoridade moral para fazer isso, reitor, que é o seguinte: durante muito tempo, esse Rio teve um governador chamado Leonel de Moura Brizola e teve um educador chamado Darcy Ribeiro, que fizeram o CIEPS. E eles acreditavam que era através da escola de tempo integral que a gente ia salvar as crianças do Rio de Janeiro. E muitos educadores no Brasil criticaram o CIEPS, diziam que não era possível, que não era necessário. E nós agora estamos nos rendendo ao Brizola e ao Darcy Ribeiro com a escola de tempo integral nesse país. Muito importante entender quando ele diz: nós agora estamos nos rendendo ao Leonel Brizola e ao Darcy Ribeiro. Às vezes é difícil entender, mas tinha uma ala sectária do PT do Rio de Janeiro que no passado combateu os CIEPs. E o próprio Lula, na época, criticou Leonel Brizola e Darcy Ribeiro e tal. E ele hoje reconhece que errou. Isso é um ato de grandeza, né? Pedir desculpas a Darcy Ribeiro e a Leonel Brizola, reconhecer que errou e se comprometer daqui para frente a apostar na escola integral, eu considero uma grande autocrítica que o Lula faz. E quando ele diz se render, para mim fica muito evidente que ele está admitindo o erro dessa ala do PT. Eu digo ala do PT porque o PT é um partido muito grande, mesmo na época era dividido. Nem todos os membros do PT fizeram as mesmas críticas. O próprio Lula criticava parte, outra não, enfim. Mas tinha
críticas, não é? E hoje ele abraça a escola integral, e é bonito que ele lembre de Leonel Brizola e que ele lembre de Darcy Ribeiro e do legado que eles deixaram nesse particular. E quando a gente discute educação nesse país, a gente deve lembrar das grandes figuras, né? De Paulo Freire, devemos lembrar de Anísio Teixeira, né? Anísio, inclusive, que tudo leva a crer, foi uma pessoa silenciada pela ditadura militar, não é? Então, assim, a gente deve prestar homenagem a esses grandes educadores, e é importante que Lula tenha feito isso nesse discurso no Rio de Janeiro, não é? Mas vamos seguir. Porque não é só melhorar a vida das crianças nas escolas, é dar mais segurança para a mãe e para o pai, que a criança vai estar o dia inteiro na escola, ela vai ter música, ela vai ter esporte, ela vai ter o que quiser, porque não é só aprender que Cabral descobriu o Brasil, é aprender outras coisas da vida real, é ter acesso à cultura, à arte, e é isso que a gente vai fazer. Então, companheiros e companheiras, vocês podem ter certeza de uma coisa: só tem uma razão para eu ter votado a presidência da República desse país. Eu não precisava. Vocês sabem que, por culpa do povo brasileiro, eu sou brasileiro único, eleito 3 vezes para presidente da República. E eu vim aqui porque eu quero provar outra vez, da mesma forma que eu provei nos meus 2 mandatos, de que esse país pode ter jeito. O que é preciso é que o governo tenha vergonha na cara e, ao invés de ficar governando, cuide do povo como ele precisa, cuide das nossas crianças, cuide das nossas mulheres, cuide dos nossos homens, e vamos cuidar dos nossos velhinhos, porque tem muito velhinho abandonado. Enfim, coisas muito importantes Lula falou aqui, e eu quero destacar algumas coisas. Ele recupera a ideia de que investir na educação dos jovens, ele fala ali do investimento, da bolsa para os alunos de colégio público, né? Você está investindo no futuro do Brasil, você está investindo nas pessoas, e todo mundo sabe que eu concordo com isso. Eu quero que, inclusive, que esses investimentos sejam maiores. Torço, inclusive, para que o projeto do Eduardo Suplicy, uma pessoa que eu tenho muita simpatia, que envolve a renda universal de cidadania, ande. E o Eduardo Suplicy tem dado sinais nas redes sociais que isso também parece que vai andar. Ótimo, ótimo. Nós temos que utilizar cada vez mais do dinheiro do Estado brasileiro para investir nos cidadãos brasileiros, para desenvolver os cidadãos brasileiros, para eles terem a oportunidade de se desenvolver, de garantir direitos sociais, direito à educação, à saúde, à habitação. Por isso tem que se investir muito em habitação popular. E aqui Lula faz um reparo à história do PT e à história dele próprio. Quando ele diz se render, ele reconhece o erro que foi, no passado, essa ala do PT ter criticado o Leonel Brizola, ter criticado Darcy Ribeiro e ter conseguido espaço na mídia. Inclusive tem um texto de Beto Almeida que está disponível nas redes sociais. Eu vou colocar para vocês conhecerem, né? Ele é jornalista, documentarista, diretor de Vargas, A Transformação do Brasil. Eu vou deixar esse texto dele no comentário fixado desse vídeo para vocês lerem. Não que eu concorde com tudo que ele escreveu ali, mas que me parece uma reflexão interessante, e eu concordo com a maior parte do que ele escreveu. Me parece uma reflexão interessante em termos de resgatar o legado dos grandes educadores, de Darcy Ribeiro, mas envolvendo a Anísio Teixeira, né, Paulo Freire, e a gente pegar esse legado, pegar isso e impulsionar em um governo progressista mais investimentos em direitos sociais, que envolve não só colocar dinheiro, mas também profissionalizar a gestão e fazer com que esse investimento seja melhor utilizado, melhore sua utilização. Isso também faz parte, e para isso é necessário expandir concursos públicos, não é? E profissionalizar e melhorar cada vez mais a gestão pública. Isso é muito importante. Isso significa ir no caminho contrário ao caminho da privatização e da entrega da coisa pública ao setor privado, não é? Especialmente naquilo que se refere à garantia de direitos sociais.
E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Muito importante compartilhar e divulgar um vídeo como esse, gente. Um abração e até o próximo vídeo.